Olá, pessoal, como vão? Tudo bem? Boa noite. Antes de mais nada, permitam-me dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês, começando mais uma turma preparatório para a OAB, e é um prazer dar a primeira aula de civil, não é? Eu fico sempre feliz com isso, porque eu tenho chance de falar algumas coisinhas. Não que eu não fale, quando eu não dou a primeira aula, eu também falo, vamos fazer o quê, não é? Mas é sempre um prazer começar. Eu quero começar a conversar com vocês sobre a nossa prova. Temos aí uma prova de OAB pela frente, não é uma prova simples, nós sabemos disso. Nós sabemos que a prova da OAB vem num crescente de dificuldade, isso não é segredo para ninguém. Então nós temos que estar preparados para isso. E aí, quando eu digo isso, algum de vocês pode dizer, pô, legal, Bunazar, que maravilha. São 9 horas da noite, você começa a sua aula dizendo que a prova da OAB está cada vez mais difícil. Que bom, não é? Fazemos o que todos? Vamos para o boteco, então, afogamos as mágoas lá, ou já nos jogamos da primeira janela que achamos. Nada disso, nada disso. Eu vou ser absolutamente transparente com vocês, porque eu acho que esse é o papel do professor, não é? A prova é difícil? Claro que é. Ela vai ficar mais fácil? Não, não vai não. Agora, nós sabemos que a prova é difícil, mas nós temos uma grande vantagem. Nós sabemos que vai cair na prova. Nós sabemos que vai cair. E aí, se abre diante de nós uma possibilidade. Lamentarmos a enorme dificuldade que é, ou enfrentarmos, preparados, o que temos pela frente. Perfeito? O fato de vocês estarem aqui... Ô, meu irmão, esse aqui bonito, ó. Obrigado. É porque eu tinha esquecido... Meu... Pode me entregar? Obrigado. Obrigado, viu, querido? Eu fico muito feliz. Meu guarda-chuva. Eu tinha esquecido na sala dos professores... E professor rouba guarda-chuva. Rouba. Não estão nem aí. Se deixar o guarda-chuva, começou a chover, o cara pega e vai embora. Não que eu já tenha feito isso. Mas devolve no outro dia. Mas aí não interessa, né? O sol a pino, o cara vem com o guarda-chuva. Muito bem. Qual que é a ideia, pessoal? Eu tenho um método de estudo para vocês e ouçam até o final. Ah, já sei, agora ele vai passar uma fórmula mágica. Não, não vou. É bem trabalhoso, então ouçam até o final. Que se baseia num tripé. Ah, é o único método? Não, é o método que eu acho que funciona. Qual que é esse tripé? O primeiro pé desse tripé, turma, é a sala de aula. Vocês estão aqui. Estar aqui custa muito caro. E quando eu falo custa caro, não é que custa caro do ponto de vista econômico, não. Do ponto de vista econômico, também. Também. Mas amanhã pode ser que um de vocês, 2 de vocês, 10 de vocês, ou todos vocês, tenham bolsa, por exemplo. E para você não custa caro? Claro que custa. Existe um negócio em economia que se chama custo de oportunidade. O que é o chamado custo de oportunidade? Tudo que você podia estar fazendo e que você não pode fazer por estar aqui. Por exemplo, você podia estar no cinema, cara. Você podia estar na ópera. Você podia estar no boteco. Você podia estar no show de rock, você podia estar no surf, você podia fazer o que você surfar não seria uma boa ideia por causa do horário, muito bem. Mas você podia estar fazendo o que você quisesse, mas você está aqui. Isso já é muito caro. Isso já é muito caro, tudo bem? Então, por que eu estou dizendo isso? Enquanto vocês estiverem aqui, estejam aqui. Isso aqui pode ser teu melhor amigo ou teu inimigo. Se você está aqui, meu amigo, e está com o seu celular, pô, me adiciona no Twitter aí, @profbunazar. Me adiciona no Instagram, @profbunazar. Para responder perguntas, o Twitter é mais rápido. Então, mande lá, tá ali, ó, @profbunazar, e o Instagram é o mesmo. Mande suas dúvidas por aqui, usa isso como teu aliado. Porque, meus caros, é muito mais legal ficar assistindo série no seu celular, falando no WhatsApp com a garota, falando no WhatsApp com o garoto, é muito mais legal. Tá certo? Agora, aproveite esse momento em que você está aqui para estar, de fato, aqui. Me desculpe se eu for um pouco grosseiro no que eu vou dizer, eu não sou muito doce. Aí. É burrice vir para cá e não prestar atenção na aula. Se você não puder assistir, prestar atenção, porque você vai embora. Porque você diminui o custo de oportunidade, você entendeu? Agora, se você está aqui, dentro da sala, assista a aula. Do contrário, você está perdendo dinheiro e tempo. Combinados? Então, e vocês vão ver que em civil é muito mais importante esse ponto. Civil é mais importante, eu diria quase todas. Não a matéria. A sala de aula vocês já vão entender já. Qual que é o segundo pé desse tripé? Primeiro, então, sala de aula. Segundo, nós sabemos que cai no AB, já falei. O que é?
lei seca. O que cai na OAB é o texto da lei. O que cai na OAB, eu repito, é o texto da lei. Se o que cai na OAB é o texto da lei, o que nós vamos estudar? Texto da lei. Ah, eu vou pegar o Tratado de Direito Privado, Pontos de Miranda, 60 volumes, e vou começar. Vou comprar livros... Texto da lei. Terceiro pé, e aí eu já volto para esse primeiro. Terceiro pé. Resolução de questões. Quanto mais questões vocês fizerem, mais preparados vocês estarão. Então, qual que é a minha ideia? Ouça até o fim. Você se prepara durante a semana e de final de semana você faz a prova. Você faz como se você de fato estivesse concorrendo. Por que eu digo isso? Porque os alunos colam, né? O aluno sozinho, ele está lá. Vocês dão risada porque vocês sabem o que vocês fazem. Todos nós fazemos. Aí o cara, ele está em dúvida entre A e a C. Aí ele coloca a letra A. Aí na hora que ele vai conferir o gabarito era C. Aí ele fala, não, como eu pus que era C, eu vou contar como se eu tivesse acertado. Ou faz assim, não, eu vou conferir só essa. E dá uma conferidinha. Não pode fazer isso. Faça a prova sério. E aí, um de vocês vai levantar a mão e vai dizer, Bonazar, tudo bem, entendi seu método, é maravilhoso. Eu acordo 8h30 da manhã, tomo meu café, calmamente, leio o jornal. Depois eu vou fazer um esporte, claro. Termino o esporte, eu estou um pouco tenso, o esporte deixa a gente mais durinho, faço massagem, a massagista faz. Depois eu começo a estudar, almoço, faço uma naninha, levanto e continuo estudando. E venho para a aula à noite. Nós só estudamos à noite, vocês todos só estudam à noite, para ajustar o soninho, o jogo de tênis, eu sei disso. A essa altura vocês vão dizer assim, vá para o inferno com esse seu método do diabo. Vá para o inferno que isso não funciona, eu não tenho tempo para nada disso. É isso ou não é? Então, qual que é o meu segundo ponto? Agora, querer passar na OAB, todo mundo quer. Até quem não fez direito. Você chegar para um médico e falar, você quer passar na OAB? Ele fala, eu quero. Pô, legal pra caramba, OAB, todo mundo fala que é difícil, eu quero. Agora, qual que é a diferença? Querer passar é uma coisa. Ter projeto de aprovação é outra. Então eu vou provocar vocês, a palavra é projeto. Eu vou provocar vocês numa coisa muito rápida aqui. Vocês já viram uma prova da OAB, ou de concurso jurídico em geral, que não cai uma questão do artigo 5º? Vocês já viram? Não, todos aqui estão maniando a cabeça dizendo que não. Eu pergunto para vocês, se vocês nunca viram uma prova que cai o artigo 5º, faço a pergunta na sequência. Todos vocês que estão me assistindo estão plenamente seguros para fazer qualquer questão do artigo 5º? Não. Então vamos juntos ver o paradoxo? Vocês sabem que vai cair uma questão do artigo 5º. E por que vocês não estão preparados ainda? Essa é a diferença. Projeto e querer. Então o que você vai fazer? Também garanto que 2 ou 3 só que tem. O resto não tem. Um calendário. Um calendário. Estou vendo meu amigo ali. Putz, o cara fala, Bonazar, acabei de chegar no trabalho, cara. Eu saí do trabalho agora. Quantas horas esse cara tem para estudar por semana, por exemplo? Eu não falei por dia, eu falei por semana. 3 horas. E quando eu falo 3 horas, eu estou contando dormir, estudar, comer. Não estou falando 3 horas livres. Banho, não é isso. Ele tem 3 horas por semana. Então o que ele vai fazer? Estudar nessas 3 horas. Bonazar, eu estou me sentindo muito mal. Eu ouço isso de alunos e alunas há anos e todas as vezes. Ai, meu. Ai, o fulano passou e eu não. Ai, muito injusto. A gente ouve isso. Tô puto da vida, tô puta da vida. Ouve ou não ouve? Sente ou não sente? Claro que sente. Claro que sente. São desejos um pouco, são sentimentos um pouco inconfessáveis. Porque inveja, não é? Inveja é feio, é sim, é horrível. Só que todos nós sentimos. O tempo todo. Não é? O que você não pode é querer destruir o outro. Mas que você sente, você sente. Se você diz que não sente, parabéns, morra logo, você será canonizado e ficará junto ao Pai, na glória eterna. Tá bom? Desculpe, a hipocrisia tem limites, não é? Então vejam vocês o que eu estou querendo dizer aqui. Quando que você tem que se sentir um merda? Ai, nunca, né, Bonazar? Não, nunca não, tem sim. Você tem 3 horas para estudar, não tem? Se naquela hora que você tem para estudar, na semana, você viu sua série, opa, sinta-se culpado. Porque aí você está frustrando o seu projeto de aprovação. Aí você está frustrando o seu projeto. Ah, desisto? Então não. Aí você tem redenção. Que é a beleza. Eu sou um cristão. E aí você tem a possibilidade de redenção. A beleza é essa.
você se redime e vai para frente. Agora, meus caros, projeto de aprovação. Aí você vai fazer uma conta. Bom, eu fiz uma faculdade mais ou menos, não a faculdade em si, mas eu fiz uma faculdade mais ou menos, porque eu tinha que trabalhar muito, ou porque eu era um vagabundo, não estudei, agora chegou a hora, preciso estudar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar daqui 7 exames. Faça um cálculo desse. Eu preciso estudar tantas horas, me preparando com base nas provas anteriores. Eu acho que eu vou passar no 7º exame. Não tem problema, o seu exame é o 7º. Estude aquelas horas e diga, eu passarei no próximo exame. Eu passarei daqui 2 exames, eu passarei no 15º exame. Mas eu vou cumprir o meu projeto. E siga o seu projeto como se fosse uma locomotiva. É isso que você precisa fazer. Só isso. Ah, mas é muito difícil. É claro que é. Eu não disse que era fácil. Tem um aqui, tem uma menina aqui, por exemplo, é mentira, eu estou inventando, tá? Não tem. Que ela estuda à noite por quê? Porque ela gosta de estudar, de dormir mais tarde, acordar um pouquinho mais tarde e estudar o dia inteiro. Legal, ela vai passar no próximo. Tem outro que está aqui porque acabou de chegar na fábrica. Acabou de chegar na fábrica. Esse aí vai passar no 5º exame. Ué, porque ele tem menos horas para estudar? Quando que eles têm que se sentir mal? Quando ao invés dela dormir até as 8h30 porque ela quer acordar mais tarde, ela acorda às 4 da tarde porque ela vai para a balada tomar ácido. Aí, tudo bem, beleza, sinta-se péssima. A pura verdade. Compreendem isso? Então, é esse o nosso caminho de pensamento. Projeto de aprovação. Nós do Damásio estaremos 100% à disposição de vocês. Para a primeira fase, para a segunda fase, na hora da prova, depois da prova, e quando vocês passarem, para vocês virem para cá fazer pós-graduação. A gente não quer que vocês vão embora nunca. Tudo bem? Então, a ideia é essa. Combinados até aqui? Então, vamos seguir. Qualquer dúvida, uso do presencial, se quiserem mandar pelo Twitter, mandem. Se quiserem perguntar, levanta a mão, pergunte. Vocês do Tele, mande aí, eu estou à disposição de vocês. Tá bom? Então, vamos começar. Pessoas. Escreva assim. Tradicionalmente, o direito divide as pessoas em naturais e jurídicas. Em naturais e jurídicas. Tá? Tem outro nome das jurídicas, pessoal. Entre parênteses, ó. Morais ou coletivas. Morais ou coletivas. Tudo bem? Tira a caneta do papel, vem comigo aqui um segundinho. Pessoal, pode vir comigo, pode vir comigo. Olha só. Se eu nasci numa ilha deserta, meu pai e minha mãe caiu um avião lá, eles mantiveram relações, eu nasci e sobrevivi. E eu fico 30 anos naquela ilha. Pergunto, eu não existo ou eu existo? Quando eu chego na civilização e sou registrado, eu passo a existir no momento em que eu sou registrado ou eu sempre existi? Hein, turma? Eu não quero perguntas teóricas, não. Eu quero que você responda como responderia o cara do boteco. Se eu perguntar pro garçom do boteco, e aí, eu sempre existi? Ele vai olhar para minha cara e falar, claro, idiota. Você estava lá. Então eu estou perguntando de novo para vocês. Direito civil é isso, é dia a dia. Então eu pergunto para vocês, sempre existi ou só passei a existir quando eu fui no cartório lá e consegui uma certidão de... Sempre existi. Então eu escrevo o seguinte. As pessoas naturais têm existência independentemente. As pessoas naturais têm existência independentemente do direito. Já as pessoas jurídicas,
somente passam a ter existência legal só passam a ter existência legal no momento em que ocorre o registro dos seus atos constitutivos. O registro dos seus atos constitutivos. Tira a caneta do papel. Pessoal, muito simples. Relaxem um pouquinho. Esqueçam o direito civil. Esqueça isso, tá? Eu procuro falar para os meus alunos da graduação e eu consigo incutir isso em muitos deles. Não em todos, mas em muitos, não é? Eu acho piegas isso do professor que diz a minha matéria é melhor que a dos outros. Tal. Por que eu disse, aliás, deixa eu até fazer essa nota, por que eu disse que é fundamental você assistir principalmente a aula de civil? Porque você não vai estudar civil em casa, você não vai. Civil são 2.046 artigos, você não vai estudar civil, você vai estudar constitucional, por exemplo. Você lendo a Constituição, você mata constitucional, mata um monte de administrativo, de tributário, de penal, deu para entender? Por isso que é mais importante a aula de civil, porque civil você vai ter comigo aqui. Acabou, não é hora de estudar civil em casa. Não é, tudo bem? Então, eu costumo dizer o seguinte, eu acho brega isso que o professor diz assim, minha matéria é melhor que a dos outros, sabe isso? Uma brincadeira boba. Civil tem uma coisa, não é melhor que nenhuma. Mas ele tem uma característica que isso é negável. Você pode ainda não enxergar, mas um dia você vai enxergar. É a mais linda de todas. Você sabe por quê? Porque é o direito do homem comum, é o direito da mulher comum, é o direito do dia a dia. Se você pegar um táxi indo embora, pegar um ônibus e falar para o cobrador, para o taxista ou para o neurocirurgião o seguinte, minha mulher quer se divorciar de mim, estou triste. Ele sabe o que é o divórcio? Ou ele precisa fazer direito? Não. Se você perguntar para qualquer pessoa fora do direito, putz, eu estava falando no WhatsApp enquanto eu dirigia, bati o carro, eu tenho que pagar a conta? O que ele vai dizer? Sim. Olha, eu tenho um cão, eu estava com meu cão mordeu alguém, quem paga a conta? Ele sabe ou não sabe? Se você virar e falar assim, olha, minha tia-avó morreu e deixou um negócio chamado herança. A pessoa sabe o que é herança? Agora pergunta para a pessoa mais instruída que você conhece fora da área do direito. Pessoa mais instruída. Chega para ela e fala assim, você viu que loucura? A última arguição de descumprimento de preceito fundamental? Ela olha para sua cara e fala, você é louco. Do que você está falando? É verdade ou não é? Então, olha aqui, olha o que eu estou dizendo. Eu chego para vocês e digo, gente, olha, eu estou querendo fazer uma mudança no meu escritório, estou querendo montar um novo escritório de advocacia, e eu estou querendo sócio. Vocês topam ser meus sócios? Vocês falam, legal, Bunazar, topamos. A gente escreve as condições da nossa sociedade. Nós já escrevemos? Já acertamos? Nós temos um contrato, claro que temos. Então já existe um contrato. Agora eu pergunto, existe uma pessoa jurídica escritório? Claro que não. Quando é que ela vai existir? Somente quando nós registrarmos na OAB, sem nenhum problema. Aí passa a existir uma pessoa jurídica. Antes disso, não. Deu para entender a diferença? Isso está no artigo, anota aí, 45 do Código Civil. Artigo 45 do Código Civil. Tá legal? Perfeito? Vamos falar da pessoa natural, que é a que mais de perto nos interessa e é a que cai na prova, não é? Escreva o seguinte. A pessoa natural, não preciso dizer isso, mas é... A pessoa natural é o ser humano. O artigo 2º dispõe que a personalidade civil começa do nascimento com vida. A personalidade civil começa do nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo
mas a lei põe a salvo. Desde a concepção, mas a lei põe a salvo. Desde a concepção, os direitos do nascituro. A personalidade civil começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Ponto. Está anotado isso? Perfeito, muito bem. Agora, nós temos um artigo, o artigo 2º do Código Civil, que é muito óbvio. Ele diz com todas as letras, a personalidade civil começa do nascimento com vida. Está escrito. Mas tem gente que não gostaria que isso estivesse escrito e diz, não é bem isso que está escrito. É isso mesmo. A personalidade civil começa do nascimento com vida. Agora faça uma observação e aí vocês voltam comigo. Escreva assim. Observação. Observação. Doutrina e jurisprudência reconhecem que doutrina e jurisprudência reconhecem que o nascituro já tem direitos de personalidade. O nascituro já tem direitos de personalidade, podendo, inclusive, sofrer dano moral. Podendo, inclusive, sofrer dano moral. Anotaram isso? Doutrina e jurisprudência admitem isso. O STJ já pacificou que o nascituro pode sim sofrer dano moral. O nascituro pode sim sofrer dano moral. Tá claro isso? Muito bem. Ótimo. Vocês vão dizer a essa altura, Bunazar, então eu não sei o que responder na prova, certo? Nascimento com vida ou desde a concepção? Temos que ser inteligentes. Vem comigo aqui. Vamos supor que caia na sua prova o seguinte. A personalidade civil começa. 2 pontos, letra A. Nascimento com vida. Não é para anotar nada, é uma ideia, né? A personalidade civil começa. 2 pontos, letra A. Nascimento com vida. Letra B, concepção. Letra C, 18 anos. Letra D, uso capião. Ele sempre coloca uma coisa que não tem nada a ver, né? Vocês vão marcar qual, turma? Vocês vão marcar qual? Nascimento com vida. Eles vão poder dar errado para o examinador? Claro que não, não vão poder. Agora, se cair na sua prova, verdadeiro ou falso? Doutrina e jurisprudência reconhecem que o nascituro tem direitos de personalidade. Verdadeiro ou falso? Hã? Verdadeiro. Deu para entender? Mas Maurício, são 2 perguntas diferentes. Aliás, são 2 respostas diferentes para a mesma pergunta. Sim. Dependendo da forma que cair, nós vamos responder. Por isso que serve o curso, para a gente explicar essas coisinhas. Tá claro até aqui? Posso dar isso aqui por visto? Mesmo? Boa. Capacidade, então. Artigos 3º e 4º. O pessoal do Tele está quietinho por enquanto. Artigos 3º e 4º. Ao nascer com vida, pode escrever. A pessoa adquire capacidade de direito ou gozo. São sinônimos. Capacidade de direito ou gozo. Que é a capacidade de ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Que é a capacidade de ser titular de direitos e deveres na ordem
civil. Tá claro até aqui? Perfeito. Na ordem civil. Então tira a caneta do papel. Eu gosto de dizer isso, não é? Eu estava na sala dos professores há pouco debatendo uns temas de direito constitucional com alguns colegas. Por quê? Porque eu sou intrometido. Estava ali conversando com eles essa questão, não é? O direito civil, esqueça o Código de 2002, né? Esqueça o Código de 2002. Esse é muito recente. Em 1916, já fazia uma afirmação que é uma das coisas mais lindas que há. E uma afirmação que antecedeu e muito, as declarações mais afamadas de direitos humanos. Sabe o que dizia o Código Civil? No seu artigo 2º, no Código Civil de 1916? Todo homem é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Todo homem. Este homem aí, obviamente, não estava para significar a pessoa do sexo masculino, mas sim todo ser humano. O Código de 2002 veio e repetiu essa regra, só que com uma adequação de linguagem em boa hora. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres. Atenção, turma, vamos ler com olhos de enxergar. Toda pessoa é capaz. Se eu digo toda, eu digo algumas ou digo toda? Toda. Sem qualquer exceção. Essa é a coisa mais... Toda regra tem uma exceção. Isso é uma bobagem. Temos aqui uma regra que não tem qualquer exceção. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres. O que isso significa? Que toda pessoa pode ter direitos e pode ter deveres. Não existe ninguém que não possa. Isso não significa que essa pessoa poderá exercer por si só os direitos e deveres. Escreva assim. Não se confunde com a capacidade de fato de exercício de agir, são todos sinônimos. Capacidade de fato de exercício de agir ou de obrar. Obrar. Tá? Capaz de fato de exercício de agir ou de obrar. Que é a capacidade de exercer pessoalmente os direitos e deveres de que é titular. Os direitos e deveres de que é titular. Anotaram? Então tira a caneta do papel. Turma, algo que todos vocês sabem, algo que é óbvio, mas algo que precisa ser dito. Hoje precisa ser dito. Vamos imaginar que uma mulher seja muito rica. Por que ela é muito rica? Porque toda a família dela era de gente muito rica e todos morreram num naufrágio. Ela resolveu não ir naquele dia, recebeu herança de todos eles. Todos. Ela é bilionária. Ela presta um concurso para ser juíza, porque quer julgar, quer trabalhar, etc. E a certa altura ela se vê incompleta, porque ela diz, bom, eu tenho uma profissão que me satisfaz, tenho dinheiro, mas queria ter um filho. Só que eu não quero ter um marido e nem quero que meu filho tenha um pai. Eu vou fazer então uma produção independente. E essa mulher então tem um filho. No dia do parto, essa criança nasce. Ou seja, ela sai, nascer é sair. Por isso que nós dizemos que a mulher dá à luz, faz com que venha à luz. E essa criança vem à luz e respira. Ou seja, essa criança nasceu com vida, perfeito? Perfeito. Só que aquela criança nasceu como todos nós, pelado, pobre. Todos nós nascemos pobres. A diferença é que uns nascem pobres de pais ricos e outros pobres de pais pobres, que é a tragédia, que ele sai e já quer voltar. Não é? Essa criança nasceu pobre de mãe rica. 0 patrimônio. Nasceu com 0 de patrimônio. Só que imagine, é hipotético isso que eu estou falando, claro, não precisa sofrer. Vamos imaginar que mal aquela criança nasceu, a mãe dela morra.
Mal a criança nasceu, a mãe dela morra. Aquela criança que tinha 0 patrimônio adquire uma fortuna, sim ou não? Então ela adquiriu os direitos? Sim ou não? Mas ela vai ter que pagar os tributos, os condomínios, etc. Vai ou não vai? Então ela adquiriu os direitos e os deveres. Mas é ela quem pessoalmente irá cuidar desses assuntos? Não, porque ela é capaz de direito, mas não é de fato. Compreendem isso? Tranquilo. Então escreva assim. A lei, vou pôr na lousa, 13.146 de 2015. A lei 13.146 de 2015 alterou radicalmente o sistema jurídico de incapacidades. O sistema jurídico de incapacidades. Totalmente, alterou brutalmente. Tudo bem? Escreva o seguinte. Atualmente, a única hipótese de incapacidade absoluta é a idade inferior a 16 anos. A única hipótese de incapacidade absoluta é a idade inferior a 16 anos. Anotaram isso? Meus caros, com perdão da chatice e da insistência. Se eu digo que a única hipótese é a idade inferior a 16 anos, quais são as outras? Não. Se eu digo, desculpa, a pergunta é tão besta que vocês erram por culpa minha, então eu vou repetir. Se eu estou dizendo que a única hipótese de incapacidade absoluta é a idade inferior a 16 anos, quais são as outras hipóteses de incapacidade absoluta? Nenhuma. A única é a idade inferior a 16 anos. Está claro isso? Então escreva. Com relação aos relativamente incapazes, são eles. Primeiro, os menores entre 16 e 18 anos. Segundo, até que não mudou nada. Os menores entre 16 e 18 continuam relativamente capazes. 2. Os ébrios habituais, ébrios não tem H, tá bom? Os habitual continua com H. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Até aqui tudo bem. Então, os menores entre 16 e 18. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Terceiro. O pródigo, que é aquele que dilapida o seu patrimônio. O pródigo é aquele que dilapida o seu patrimônio. Tudo bem? O pródigo, turma, ele é aquele que dilapida o patrimônio, não é? Ser pródigo não é nada bom. As pessoas acham que pródigo é elogio, não é? Ah, o filho pródigo volta para casa. Claro que volta. Por que o filho pródigo volta para casa? Porque ele gasta tudo, não é? As pessoas têm a impressão que pródigo é um elogio, porque confundem com prodígio. Tinha uma velhinha no meu prédio
Eu morava com meus pais. Quando eu falo meu prédio, né? A gente sai da casa dos pais, mas a casa dos pais não sai da cabeça da gente. Eu nasci naquele prédio, o prédio é velho, só tem velho. Né? Minha mãe é a velha hoje lá do prédio. E aí, eu era garoto de tudo, já dava aula tal. Eu entrei no elevador, tinha essa velhinha lá. Tá lá até hoje. E ela disse assim: ah, você é como meu netinho, viu? Eu falei, é. Um pródigo. Eu falei, o que essa velha tá falando, né? Eu falei, como assim? Eu até pensei, pô, será que é porque eu tinha comprado uma moto, eu tava me sentindo culpado? Quando a gente tá se sentindo culpado por alguma coisa, tudo a gente fala, tá falando de mim, né? É assim, a carapuça veste. Ela falou, estudioso, bonitinho. Eu falei, eu sou um pródigo mesmo. Tal. Ela queria dizer que eu era um prodígio, etc. Tudo bem? O pródigo é que dilapida o patrimônio. Na parábola bíblica, independentemente da sua religião, é uma coisa lindíssima. A parábola é uma metáfora do amor de Deus. Qual que seria olha que coisa mais linda para nós que somos juristas, não é? Qual que seria o tratamento justo que o pai deveria dar àquele filho? Justo. Uma coça. Dar um couro nele. Ou, quando muito, colocá-lo como empregado, como ele pretendia. Mas o que o pai faz? Faz uma festa. Por quê? Isso é lindo, eu me arrepio toda vez que penso. Né? A única coisa maior que a justiça de Deus é a sua misericórdia. Não é? Isso não funciona nos tribunais, tá bem? Não vá dizer, olha, isso não funciona, justiça divina já aqui não funciona. Tudo bem? Então percebam o que eu estou dizendo. O pródigo é aquele que dilapida. E a última hipótese agora, anote aí. Aquele que, por causa transitória ou definitiva, aquele que, por causa transitória ou definitiva, não puder exprimir sua vontade. Aquele que, por causa transitória ou definitiva, não puder exprimir sua vontade. Tudo bem? Aquele que, por causa transitória ou definitiva, não puder exprimir sua vontade. Pessoa que estiver em coma, por exemplo. Tudo bem? Tira a caneta, vamos lá. Preciso dizer algumas coisas para vocês. O que mudou aqui? O deficiente mental não é mais incapaz. Essa lei, 13.146, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão, curou as deficiências mentais todas. Curou. É uma lei Jesus Cristo, não é? Aliás, é mais eficaz que Jesus Cristo. Por quê? Porque essa lei curou a distância. Jesus precisava conversar com a pessoa, tocar ou falar alguma coisa. Essa lei entrou em vigor e pá! Desapareceram com as incapacidades com uma canetada. Muito bem, temos aí essa lei. Vamos falar dela em alguns instantes. Escreva, observação. Observação. A deficiência mental não é causa de incapacidade. Não, não é. A deficiência mental não é causa de incapacidade. Tá bem? Não é porque a pessoa é deficiente mental que ela deve ser incapaz. Onde já se viu? Não é? Não tem o menor sentido. Né? Só porque ela é louca, dizer que ela é incapaz. Isso é um absurdo. Segundo essa lei, imbecil. Não é? Eu não consigo me controlar quando eu falo dessa lei. Eu perco as estribeiras, todas as vezes. E eu antes tentava lutar para não ficar tão irritado, mas eu vou continuar irritado para sempre, tá bem? Espera só um pouquinho. Então eu vou falar um pouquinho mal da lei e colocar os pontos que vocês têm que enfrentar, tudo bem? Escreva o seguinte. O artigo 6º do EPD, Estatuto da Pessoa com Deficiência, o artigo 6º do EPD diz que o deficiente mental pode, por exemplo... Só um segundinho, tá? Não é que ela diz o deficiente mental. Ela diz o deficiente. Eu vou mostrar para vocês já. Pode, por exemplo, casar,
Até aí tudo bem, todo mundo que casa não está muito bem. É um argumento válido, né? Pode casar. No meu caso, casei, quem não estava muito bem era ela, eu fiz um negocião. Não é, o problema é dela, eu fiz minha parte, não é? Pode, por exemplo, casar. Outro exemplo. Ser tutor e curador. Essa é muito legal. Você tem um primo, por exemplo, completamente louco, e ele vai ser curador do tio, que é bêbado. Você tem um tio bêbado, é alcoólatra, falei, isso aí precisa ser interditado. E o louco? Não, o louco cuida dele. Mandou bem. Tá? Então, pode ser tutor, curador. Mais um exemplo. Pode adotar uma criança. Sim, qual é o problema? Só porque ele é louco? Pode adotar uma criança. Está lá escrito. Pode adotar uma criança. Tá bem? Anotaram isso? Então agora olha para mim aqui. Toda vez que eu falo isso, eu me coloco nas maiores situações de risco, porque eu sou atacado todas as vezes. As pessoas mandam mensagem, as pessoas me xingam, as pessoas ficam nervosas. E eu já vou dizer, eu não estou absolutamente, minimamente preocupado com isso. Tá bem? E vou colocar o que eu quero mostrar para vocês aqui. Essa lei tem méritos, muitos méritos. Turma, um exemplo bobo, um exemplo bobinho para vocês. Eu sou professor de Direito Civil aqui na casa. Tudo bem? Eu entrei aqui e vim dar aula. Temos um tablado aqui. Eu nem lembro que tem um tablado. Por quê? Porque eu pulo e acabou. Eu subo aqui e acabou. Se eu fosse cadeirante, eu não subiria. Não subiria. Então, veja. Essa lei brasileira de inclusão, tem méritos inegáveis, que é permitir a inclusão. Tudo bem? Calma. Eu já vou falar dos méritos. Como nós temos que fazer aquele breakzinho, eu já volto com vocês aqui. Vamos fazer aquele breakzinho e já voltamos.